Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre Felipe, eu sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os cuidados pós-operatório nas cirurgias do septo, cirurgia da sinusite e as cirurgias que são feitas por dentro do nariz. Vamos lá! Bom, gente, primeira coisa que eu vou falar é sobre sangramento nasal depois da cirurgia, tá? É natural que após qualquer cirurgia do nariz escorra um pouco de sangue e sempre vai escorrer um pouco mais de algum lado do que do outro, tá? Por que escorre sangue? Quando você opera o nariz é uma cavidade aberta. É diferente da barriga, por exemplo, que quando o cirurgião termina a cirurgia ele costura a barriga toda. Então o nariz fica aberto. Esse sangramento é normal, principalmente nos primeiros 7 a 10 dias, tá? Em caso de um sangramento muito intenso, abaixe a cabeça, aguarde um pouco, que esse sangramento deve parar em torno de 15 minutos. Nunca faça isso, prenda e vá para trás, porque quando você faz isso, o sangramento vai para a garganta, ele não vai parar. Ele vai para a garganta, você vai engolir sangue e vai ser pior ainda. Então abaixe, aguarde um pouco, você pode colocar alguma coisa gelada aqui na região, por exemplo, uma compressa com gelo. E se realmente o sangramento for muito intenso, você tem que procurar um centro de emergência, um pronto-socorro. Bom, gente, uma coisa muito interessante no cuidado depois da cirurgia do nariz, do septo, da sinusite, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Como é feita essa lavagem? Existem várias formas de realizar isso. Uma forma muito comum, barata e que você pode encontrar em qualquer farmácia é a lavagem com uma seringa de 20 ml. Então você compra o soro fisiológico, uma garrafa grande de soro de, por exemplo, 500 ml, compre várias seringas e você vai puxar o soro com a seringa, sem a agulha obviamente, e vai aplicar 20 ml de cada lado, tá? Isso vai sair ou pela boca, daí você cospe, ou vai sair pelo outro lado do nariz, tá? Qual a frequência dessa lavagem? O interessante é realizar pelo menos 4 vezes ao dia, porque vai ajudar a hidratar o nariz, vai ajudar a remover a secreção e vai ajudar na cicatrização. Lembrando que é normal escorrer um pouco de sangue, então às vezes você pode aplicar o soro e escorrer sangue um pouco. O que não pode acontecer, como eu falei antes, é o sangramento como uma torneira aberta, jorrando sangue. Isso é muito raro de acontecer, porém se acontecer você tem que ligar para o seu médico de confiança ou procurar um pronto-socorro. Uma coisa muito importante é você evitar temperaturas muito quentes, tanto no banho quanto no sol, evitar o sol forte, evitar se expor naquele sol do meio-dia, aquele sol das 11 da manhã até as 3 da tarde, quanto na comida, evitar comida muito quente. Uma coisa que as pessoas acham que não é verdade é que após a cirurgia do nariz, você tem que fazer aquela dieta pastosa de sorvete, de danoninho, de aquela dieta gelada. Isso não é verdade. Porém, é interessante você evitar comidas muito quentes. Então, pode comer a comida morninha e pode fazer a dieta normal que você está acostumado. Após a cirurgia do nariz, do septo, da sinusite, é interessante você fazer um repouso relativo. O que é o repouso relativo? É evitar qualquer tipo de esforço intenso. O paciente também, por outro lado, não pode ficar acamado, porque quando você fica acamado, o sangue ele fica muito parado, então principalmente em mulheres que tomam anticoncepcional, isso pode favorecer um pouco da trombose. Então você pode levantar a cada 30 minutos, esticar as pernas, por exemplo, ir ao banheiro, ir à cozinha, mas evitar esforços muito intensos. Então, quando você realiza a cirurgia do septo ou da sinusite ou qualquer cirurgia nessa região do nariz, é comum e é normal a formação de crostas na região interna. Essas crostas elas vão saindo aos poucos, é uma coloração vermelha bem escura, tá? Às vezes com um pouquinho de secreção. Então, ou ela vai saindo em casa, ou o seu médico vai removendo ela no acompanhamento pós-operatório. Daí depende do médico e do tipo de cirurgia. Esse acompanhamento pode ser semanal, pode ser a cada 15 dias e ele avalia ou com um instrumento que chama espéculo, que ele abre, ou até com um endoscópio, que é uma câmera que vai na região interna do nariz.
Então é comum essa saída de crostas que são vermelhas, são vermelho escuras, bem escuras e às vezes com um pouquinho de secreção. É comum no pós-operatório, dependendo da técnica que o seu cirurgião realizou, ele colocar splint. O que é o splint? São duas plaquinhas que ele coloca entre o septo nasal, uma de cada lado, para centrar o septo, para deixar o septo no meio e para evitar um hematoma ou evitar um inchaço em excesso. Então ele vai colocar essa plaquinha e vai remover em torno de 48 horas a 7 dias. Daí vai depender, como eu falei, da técnica que ele realizar. Alguns cirurgiões e algumas técnicas também, ele coloca o tampão nasal, tá? Esse tampão ele vai ser removido também em torno de 48 horas, mas hoje em dia ele tem um uso mais restrito. Então, a maioria dos cirurgiões e das técnicas não utiliza esse tampão nasal, a não ser que aconteça algum tipo de acontecimento na cirurgia ou alguma cirurgia maior. Bom, lembrando que após a cirurgia do nariz, é normal nos primeiros dias pós-operatórios você sentir o nariz bem entupido. Então você vai sentir o nariz bem entupido, você vai começar a respirar pela boca. O que vai acontecer? A boca vai ficar seca e você vai ter que se hidratar frequentemente. Essa obstrução nasal, esse nariz entupido, ele costuma sair em torno de 5 a 10 dias. Então, os primeiros 5 dias, ele fica bem fechado, algumas vezes até 100% fechado. Isso é normal do pós-operatório, do inchaço da cirurgia. Lembrando que nos primeiros dias, principalmente os 15 primeiros dias, é importante você evitar espirros e você evitar assoar o nariz. Porque quando você assoa o nariz, você faz muita pressão na região da cabeça. Então você pode mexer com algum vaso, com alguma crosta e pode causar algum tipo de sangramento, tá? Caso você tenha a necessidade de espirrar, espirre com a boca aberta e para fora. Não prenda o espirro, porque isso pode também aumentar bastante a pressão na cabeça. Bom, lembrando que às vezes pode acontecer um pouco de enjoo ou um pouco de febre. Caso você tenha algum desses sintomas, é só você tomar um remédio para febre, como o dipirona ou paracetamol, e um remédio para o enjoo. Fique tranquilo, porque nos primeiros dias isso pode acontecer. A cirurgia do nariz, do septo, da sinusite é uma cirurgia realizada no mundo inteiro e tem um índice de riscos e complicações muito baixo. Então, se você realizar essa cirurgia com um cirurgião de qualidade, em um hospital de qualidade, você vai ter uma chance de melhora do seu quadro e uma expectativa global de bons resultados muito alta. Então é importante você procurar um profissional especializado, um profissional da sua confiança, que você vai ficar tranquilo e vai ter bons resultados. Bom, por enquanto é isso. Queria falar que é sempre importante você pedir a opinião e a orientação do médico que realizou a sua cirurgia, tá? Fiquem ligados porque a gente vai publicar conteúdos sobre a sinusite, sobre os cuidados, sobre as doenças relacionadas ao nariz. Então é isso, até a próxima.